Boa noite, tudo bem? Então, a fim de apresentar meu trabalho de visualização de dados, né, eu fiz um código em Python aqui no Google Colab, né, pegando um dataset ali no Kaggle, né, de vendas de café de uma cafeteria, né. Então, para começar, né, esse trabalho eu fiz o import do Pandas aqui e nomeei como PD. Depois disso, eu nomeei dados sendo o meu read CSV, ou seja, a base de dados é um CSV, na qual eu coloquei o separador aqui e o encoding UTF-8. E nomeei como dados essa tabela do Kaggle, que é das vendas da cafeteria, né? Beleza, deu um show dados aqui, eu vi o meu dataset aqui, eu vi que tinha uma coluna de dado, de data, de hora e data também, o cash type, que é o tipo de... Qual que foi o tipo de pagamento, né, daquela venda, o cartão, o valor e qual que é o tipo de café que ele vendeu. Se é um café quente, ou melhor, um chocolate quente, um café americano, um cappuccino, e etc. Depois disso, eu nomeei dados tratados, uma nova tabela, que seria a própria de cima, só que sem a coluna de datetime, enfim, a coluna de datetime é só um detalhe, né, a data hora ali, onde eu achei mais interessante deixar somente a data da venda, né, em geral. Depois disso, eu fiz um dados tratados igual a dados tratados.rename coluna, ou seja, renomeei as colunas porque aqui está em inglês, né, para facilitar a leitura. Eu mudei para date, ou melhor, eu mudei para data, o que era date, tipo de dinheiro, que era cash type, cartão, o que era card, o valor, o que era money, e o tipo de café que foi vendido, né, seria o coffee name, tá? E deu aqui um enter para mostrar como que ficou essa base de dados. E depois disso eu só mudei aqui esse comando aqui de dados tratados, data, a coluna data como datetime, porque eu fui verificar e essa coluna de data não estava como data, né? O tipo dela estava como objeto. Então eu mudei data para data e fiz esse tratamento básico aqui, né? Aqui depois eu observei quais eram os tipos de dados que eu tinha na coluna de tipo dinheiro e eu vi que era somente card e cash. E foi essa coluna que eu usei para fazer minhas visualizações de dados, né? Somente a coluna de valor e a coluna de tipo de dinheiro, tá? E depois disso eu fiz aqui o import da biblioteca da matplotlib.pyplot para fazer um gráfico de barras. Para fazer esse gráfico de barras aqui, eu peguei, por exemplo, a coluna do tipo dinheiro, né? Que seria então qual que foi a forma de pagamento, e eu coloquei um value count aqui. Ou seja, o que ele vai me trazer? As vendas, a quantidade de venda por forma de pagamento. E eu posso ter uma ideia de que eu tive 3.547 vendas em cartão e 89 em dinheiro vivo mesmo, tá? Esse insight aqui. Depois disso eu fui montar meu gráfico de barras aqui. plt.bar. Aqui eu coloquei qual que é a minha coluna, qual é o meu eixo X, né, que é o index dessa tabelinha aqui, que seria o card e o cash. E o gráfico de barras é justamente o valor aqui da contagem, né? E aqui, só para deixar mais bonito, né, meu gráfico, eu coloquei um color sendo blue, um plt.title, que é a quantidade de vendas por forma de pagamento, eu nomeei o eixo X, eu nomeei o eixo Y, tá? E dei um plt.show aqui. E aqui podemos ver, então, em gráfico de barra, a quantidade de vendas por forma de pagamento, onde predomina o cartão, né, de fato, em relação ao dinheiro, né? Tendo aqui 3.500 vendas, enquanto aqui o cash nem atingia os 500, né? Ou seja, a gente tinha 89 vendas pelo dinheiro vivo ali, né? E também pensei em usar essas mesmas colunas, né? Essas mesmas colunas que é o tipo de pagamento e a coluna valor, para ver quanto que isso me gerou de venda, de dinheiro, né? Então eu peguei aqui, por exemplo, um group by, ou seja, eu agrupei pelo tipo de dinheiro a soma da coluna valor, onde claramente o valor que me trouxe mais dinheiro foi o cartão, né? Tendo aqui mais de 100, acho, 1 milhão ali, se eu não me engano. Perdão, 100 mil, mais de 100 mil de dinheiro ali que ele me gerou.
Então aqui vai fazer a mesma coisa, né? Eu fiz também um gráfico de barras, né? Por quê? Porque eu tenho uma coluna que é categórica, que é o tipo de dinheiro, eu tenho uma coluna que é numérica. Então nada melhor do que usar um gráfico de barras para isso. Então eu usei o mesmo método que eu usei no gráfico de cima. plt.bar, coloquei qual que era o meu index do gráfico. O gráfico de barras 2, que seria esse carinha aqui, sendo o meu valor do eixo Y, aqui o título do gráfico, aqui a forma de pagamento e aqui o valor, que são os nomes dos meus eixos X e Y respectivamente, né? Depois eu usei um outro gráfico, eu fiz um import de uma outra biblioteca que é a Plotly, então eu coloquei plotly.express para fazer um gráfico de pizza, justamente para mostrar essa predominância da forma de pagamento, ou seja, quantos por cento representa, né, uma forma de pagamento da outra, né? Então, como eu tenho somente duas formas de pagamentos ali na minha tabelinha de dados, nada melhor que usar um gráfico de pizza aqui. Acredito que é o limite, tá? Para usar esse gráfico de setores e eu acho que fica muito mais visível o que está acontecendo aqui, ó. Então eu coloquei aqui, ó, gráfico de pizza vai ser um px.py, dados tratados, que é a minha tabela, usando a coluna do tipo de dinheiro, tipo dinheiro. E aqui somente eu mudei o title text para gráfico de setores e coloquei um gráfico de pizza.show para mostrar. Onde, com certeza, ó, a gente já teve um insight bacana de que 97%, né, das minhas vendas é relacionado ao cartão e somente 2,45% é relacionado ao dinheiro vivo, em espécie. Então, foram essas as minhas visualizações que eu fiz. Peguei somente uma base de dados tranquila ali para fazer essa análise. E é isso. Fiz uma análise bem detalhada aqui. Obrigado.